Então, galera, hoje nós vamos estudar, né, começar o estudo aqui da terceira fase, tá? Do processo aí, do processo de entrada em vigor, né, do Tratado Internacional, tá? Então, hoje nós vamos estudar a terceira fase, diga de passagem, a mais complexa, né, que demanda mais cuidado pelos procedimentos envolvidos, né, que é a ratificação. A ratificação. Tá? Bom, veja só, pessoal, eu estudei com vocês aqui e nós vimos, né, que, essencialmente, os tratados internacionais, no tocante ao Brasil, né, eles são, em regra, bifásicos, tá? E quando eu classifico um tratado como bifásico, é porque, na realidade, ele tem duas fases de consentimento, né? A primeira, que é o ato da assinatura, aquele ato formal realizado pelo presidente da República ou por quem ele delegar essa função, ou caso, né, o tratado internacional seja oneroso, então, se o tratado internacional for oneroso, né, se ele for oneroso, então eu entro na ratificação, tá? Então, vocês lembram lá, né, nós já até lemos aqui o artigo 49, inciso 1º, né, da Constituição Federal. Ele diz que os tratados onerosos necessitam aí de passar pelo crivo do Congresso Nacional. Isso, então, nos diz que, no Brasil, os tratados internacionais onerosos, então, que vão trazer encargos, né, compromissos gravosos ao Estado brasileiro, eles terão obrigatoriamente que passar por procedimentos internos, né, importantes aí para a sua entrada em vigor, tá? Então, eu diria a vocês que, essencialmente, tá? Então, de forma preponderante, esta fase é interna, tá? O que significa isso? Basicamente, até agora, tudo que eu disse aos senhores são fases externas, né, internacionais. Então, todo o procedimento de negociação do tratado internacional, mesmo o ato formal da sua assinatura, todo esse procedimento ele é internacional, né, ele é proveniente de conduções externas, né? A ratificação, salvo uma pequena parte no final dela, né, todo o procedimento de ratificação é essencialmente atos internos, né, procedimentos calcados na própria atuação interna do Estado, tá? Então, nós vimos na aula passada que, ao assinar o tratado, né, esse tratado tem que ser encaminhado para o Estado. Então, se é o próprio presidente que o assina, ele coloca debaixo do braço e leva para Brasília, né, para dar prosseguimento aos atos. Ou, se for alguém em que ele delegou essa função para negociar em seu nome, né, ele, então, esse indivíduo, então, vai colocar esse tratado debaixo do braço e entregá-lo ao presidente da República em Brasília para que ele, então, né, dê continuidade aos atos necessários, tá? Então, a ratificação se inicia logo após
né, a assinatura e a perspectiva, né, daquele compromisso avançado entre as partes ao assinar, aquele compromisso moral, né, precário, mas moral, tá? Bom, e aí então, senhores, o primeiro passo que nós temos que entender aqui sobre a ratificação é o seu conceito, né? Então, nós vamos dar um conceito para a ratificação, e aí, obviamente, que vocês vão me permitir aqui apresentar o conceito de ratificação, destrinchando esse conceito, para que a gente já também aponte as principais características deste conceito, tá? E do Instituto em si. Então, vejam bem, a doutrina vai nos dizer que a ratificação, tá, é um ato unilateral e discricionário. Realizado pelo Estado, né? Realizado pelo Estado, tá? Com efeito internacional, com efeito jurídico. Internacional, ou externo, né? Ou externo, pelo qual o ente se compromete definitivamente Só um minutinho que eu não repito aí, tá, Marcos? Eu já te respondo. Pelo qual o ente se compromete definitivamente pelos seus termos, com os seus termos. Após autorização do parlamento. Então, veja só, Marcos, qual que é o conceito que nós temos, então, aí, né, até um pouco extenso, sobre ratificação? É o ato unilateral, né, e discricionário, realizado pelo Estado com efeito jurídico internacional externo, né, pelo qual o ente se compromete definitivamente, isso aqui é muito importante, explicarei por quê, com os seus termos, após autorização do parlamento, né, ou legislativo aqui, para não ter dúvidas. Tranquilo? Vamos lá, então. Marcos, alguma dúvida? Deu para pegar agora? Beleza, beleza. Bom, então vamos lá, gente. Tem muita coisa nesse conceito aqui que nós precisamos comentar, tá? Primeiro, é um ato unilateral, tá? O que é um ato unilateral?
é aquele ato realizado exclusivamente pelo ente, tá? Sem qualquer instrumento coercitivo de terceiros, tá? Então, o ato unilateral é aquele ato em que, por vontade própria, né, por um caráter volitivo, então, por um caráter da vontade do ente, ele vai manifestar o desejo de se comprometer com algo, né? Então, aqui eu tenho a questão da manifestação da vontade, tá? Então, olha só, o ato unilateral é isso, tá? É quando o sujeito, o ente público, né, o ente estatal, a organização internacional, ela, né, pela própria formação da sua convicção, pela própria análise, né, da sua vontade, ela vai, então, concluir pelo interesse na ratificação do tratado internacional, né, não necessitando, então, ou não podendo, então, ter influência de terceiros sob pena de depararmos com um vício de consentimento que também aqui pode gerar a nulidade do tratado internacional. Então, né, não pode ter qualquer instrumento aí coercitivo, coativo, né, para que o ente manifeste o seu desejo, tá? Outro ponto, galera, importantíssimo aqui, é o seguinte, este ato unilateral, ele é discricionário, tá? Significa que a ratificação só irá ocorrer se for considerado, né, oportuno e conveniente, tá? Significa que, olha, é aquela história, né? A lei concedeu ao presidente da República a liberdade de ratificar ou não o tratado. Lembrem-se, né? A assinatura é um compromisso precário, né? Está mais no campo da moral, tá? Então, se é um compromisso precário, a legislação brasileira também não impõe a obrigação do presidente em ratificar o tratado, né? Então, se ao chegar aqui o tratado, né, o presidente da República considerar que não é interessante, não é oportuno, não é conveniente dar prosseguimento ao procedimento de ratificação do tratado internacional, ele não irá fazê-lo, né? Ele pode simplesmente colocar lá, né, na gaveta e deixar lá ad eterno, né? Até porque não existe prazo, tá, para ratificação. Então, veja bem, não existe prazo para a ratificação, né? Significa, então, que o presidente pode considerar que naquele momento não é oportuno e conveniente, ele pode colocar o tratado internacional na gaveta e talvez daqui a 10, 15, 20 anos ser, então, agora sim, oportuno e conveniente e o, então, presidente optar por dar prosseguimento à ratificação do mesmo, né? Então, veja só como exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, né, ele remonta à década de 60, mas o Brasil só o ratificou na década de 90. Então, lá, os militares assinaram, né, o Pacto de São José da Costa Rica, mas, né, por óbvio, por ter questões ali relativas a direitos humanos e tudo mais, os militares não tinham ali qualquer interesse no comprometimento com o instituto desse tratado, né? Então, o que aconteceu? Eles foram lá e
simplesmente engavetaram o tratado internacional, não deram continuidade aos procedimentos necessários à sua ratificação, né? E somente com a redemocratização do Estado brasileiro e com a mudança dos governantes é que voltou a estar em pauta, né? O interesse em comprometimento com ele, tá? Bom, outros pontos aqui sobre o ato que eu já deixo claro para vocês aqui, tá? Desde já. Este ato de ratificação, ele é irretratável. Tá? Ele é irretratável e expresso. Tá? Veja bem, o que é irretratável? Irretratável é basicamente dizer que quando você declara, né, realiza o ato de ratificação, quando você conclui todo o procedimento de ratificação e dá conhecimento para isso, para os outros sujeitos de direito internacional, você não pode vir amanhã e falar assim, olha, eu me arrependi e eu não considero mais que eu ratifiquei o tratado internacional, tá? Isso não pode ocorrer. Então, no momento que você declarar o seu consentimento, o seu compromisso definitivo com o tratado, este ato unilateral discricionário, caso consumado, tá? Você não vai poder voltar atrás. Você vai, então, ter que cumpri-lo, né, nos termos declarados por você. Você pode perguntar, Hugo, isso quer dizer, então, que se eu ratificar um tratado, eu estou obrigado a cumpri-lo ad eterno, né, para sempre? Não, tá? Não. O que eu estou te dizendo aqui é basicamente que, ao declarar o seu compromisso perante o tratado internacional, através da ratificação, você não pode simplesmente se arrepender e falar que a ratificação não foi feita, não terá mais validade, tá? Mas, claro que em um futuro você pode optar por não se comprometer mais com o tratado internacional, né? E aí, então, você tem o ato próprio para isso, que é a denúncia, tá? A denúncia, nós vamos estudá-la mais à frente, tá? Fiquem tranquilos. Isso aqui, olha, uma modalidade extinção, tá? Uma modalidade extinção do tratado internacional. Então, você pode, depois de comprometido com o tratado, denunciá-lo, né? Fala assim, olha, eu não quero mais me comprometer com o tratado, tá? Mas vejam que isso não é retratar-se, tá? Isso é só falar que agora você não tem mais interesse e quer extinguir o tratado ou os compromissos que você assumiu perante o tratado. Mas você não vai falar assim, olha, eu ratifiquei e agora eu não quero reconhecer que eu ratifiquei. Isso não pode ocorrer, né? A denúncia é, eu ratifiquei, me comprometi com o tratado, mas agora não tenho mais interesse neste compromisso e, por ser um Estado soberano, quero, então, deixar de me comprometer com o mesmo, né? E aí, então, eu denuncio, né, um ato unilateral também, eu declaro que eu não tenho mais compromisso com o tratado internacional, tá? Isso pode ocorrer, mas isso não é uma questão de irretratável, de irretratabilidade, tá? Por fim, olha, esse ato também é expresso, tá? O que é isso? É um ato formal, né? Então, tem que passar por procedimentos previamente estabelecidos, né?
e tem que ser o quê? Escrito. Né? A conclusão dele tem que se auferir em um documento escrito, tá? Então, não há aqui a possibilidade da ratificação de um tratado internacional de forma tácita, né? Essa possibilidade não existe. A forma tácita, né, é aquela que não remonta à necessidade de procedimentos formais, de ser escrito e tudo mais, né? Então, não há possibilidade de apenas uma declaração do presidente da República, né, uma manifestação qualquer do parlamento levar, né, a um compromisso gravoso, a assumir um compromisso gravoso pelo Estado. Jamais isso pode, de fato, ocorrer. Tá? Bom, pessoal, por enquanto é isso, nesse primeiro parte do conceito que eu trabalhei com vocês. Alguma dúvida aí? Tudo certo, gente? Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos continuar aqui, então, tá? Nesse conceito aqui que a gente está trabalhando. Veja bem, a ratificação, então, ela terá efeito jurídico internacional. E o que significa isso? Basicamente, então, o efeito jurídico, tá? Com a ratificação, vai levar à declaração de compromisso do Estado na esfera internacional, né, perante a sociedade internacional. Então, o que significa isso? O efeito jurídico da ratificação é que, ao concluir, né, todo o procedimento de ratificação, o Estado, ao concluir esse procedimento, ele vai deixar claro para a sociedade internacional, né, para toda ela, que ele está comprometido formalmente com os termos do tratado, tá? Isso é muito importante porque, olha, a conclusão da ratificação faz com que o Estado declare para todos aqueles que celebraram o tratado com ele o seu compromisso com este tratado internacional, bem como para o restante da sociedade. Então, mesmo um outro Estado ou uma outra organização internacional que não celebrou esse tratado, que diretamente não tem interesse nele, deve tomar conhecimento dos termos do mesmo. Então, eu tenho um efeito jurídico aí. Por quê? Porque se eu declaro que eu tenho compromisso com uma norma, com uma lei, outro ente pode ir lá e me responsabilizar, exigir que eu cumpra aquela lei, né? Então, o efeito jurídico é este, é que eu agora estou comprometido com a lei e, consequentemente, eu posso ser responsabilizado na esfera internacional caso eu viole tal compromisso, tá? Aí você pode me perguntar, Hugo, isso vale também para a esfera interna? Isso vale para a esfera interna? Tá? A resposta que eu te dou é não, tá? Em especial no tocante ao Brasil, tá, gente? Eu já falei para vocês aqui que nossa Constituição foi omissa no tocante à escolha, né, de uma teoria monista ou dualista para
estabelecer o nosso ordenamento jurídico, tá? O que o STF disse, e eu vou trabalhar isso mais à frente com vocês. Na esfera interna, o compromisso, o efeito jurídico do tratado internacional só virá com a quarta fase, tá? Que nós veremos ainda nessa aula ou possivelmente na próxima aula, que é a promulgação, né, / publicação, tá? Que é a próxima fase que nós veremos mais à frente. Então, veja só, o efeito jurídico no conceito, então, é só na esfera internacional por isso, tá? Porque, segundo o posicionamento do STF, no Brasil, os tratados internacionais só surtirão efeito jurídico interno caso haja a publicação do mesmo, como qualquer outra lei, né? Isso é uma decisão bastante polêmica, que gerou bastante crítica dos internacionalistas, e eu vou trabalhar isso com vocês mais à frente, né? Mas desde já saibam que a ratificação não gera compromisso do Estado brasileiro na esfera interna, somente na esfera internacional. Bom, galera, vocês perceberam que meu espaço aqui acabou, mas eu quero manter esse conceito aqui escrito, sabe? Então, eu vou apagar essa parte de baixo que eu escrevi aqui. Então, se vocês quiserem quiserem aí dar um print, né, nessa parte aí do conteúdo, fique à vontade, a hora é essa, que eu vou apagar essa parte de baixo aqui, tá? 2 minutinhos aí, 1 minutinho, 10 segundinhos. Sei lá, né? O ideal é estar com um caderno aí escrevendo isso, porque minha letra é feia pra caramba e provavelmente você não vai entender isso amanhã, né? Mas tudo bem. Beleza? Tirou foto, print aí? Posso apagar aí, galera? Beleza. Então vamos lá. Vou apagar aqui só para facilitar a nossa vida aqui. Ai, ai. Saudade de apagar no quadro, viu? Ô, gente, vocês não estão com saudade da aula presencial, não? Quem tiver aí deve estar pagando língua pra caramba, né? Não via a hora de acabar essa faculdade e tal. Né? Não aguentava mais a cara dos professores, daqueles coleguinhas chatos. E agora tá todo mundo aí, né? Doido querendo uma aulinha presencial. Né? Primeira aula presencial nossa, nós vamos tomar um goró, hein? A aula vai ser no boteco, hein? Lá no Gilmar. Fechou? Conto com a presença ilustre de todos os senhores. A primeira grade é por minha conta. Bom, vamos lá, galera. Terceira parte desse conceito, então, olha, pelo qual o Estado se compromete definitivamente com os seus termos, tá? Pois bem, então, olha só, o que você deve saber desse definitivamente aqui, tá? Esse definitivamente é assim, né? É mais ou menos definitivamente, porque, como eu disse a vocês, existe a questão da denúncia, né? Existe a questão da denúncia unilateral, que é basicamente a possibilidade de que, a qualquer momento, já com o tratado em vigor, né, o presidente da República pode declarar que ele não tem mais compromisso formal com este tratado, e, obviamente, aí, então, né, não se há mais ali o dever, a obrigação de cumprir com seus termos, tá? Mas, em regra, com a ratificação, eu tenho, então, a prescrição da definição desse compromisso formal e definitivo, tá? Bom,
E aí tem, por fim, então, após, né, após autorização do parlamento, né? Então, nós vimos aqui que no Brasil, tá? Eu preciso que o Congresso Nacional se manifeste, tá? O interessante aqui, senhores, e é onde que eu vou destacar com vocês aqui, olha, que a ratificação, tá? A ratificação, a ratificação é um ato do presidente da República, tá? É um ato do presidente. Na realidade, o que o Congresso Nacional, nos moldes brasileiros, faz é autorizar que o presidente da República ratifique o tratado, tá? Então, olha que interessante. A ratificação é um ato do presidente, mas para que o presidente possa realizar esse ato, ele precisa estar referendado pelo Congresso Nacional, né? Então, o Congresso Nacional precisa previamente manifestar o consentimento para que a autorização de fato ocorra, tá? Então, isso é muito comum errar questões né, dessa natureza, tendo em vista que geralmente você tem a impressão que quem promove a ratificação na realidade, o presidente da República, tá? Isto desculpem, é o Congresso Nacional, né? Isso é, de fato, um grande erro, é um grande equívoco, tá? Na realidade, a doutrina nos diz que a proposta de autorização do Congresso Nacional existe para que haja, né, o que a gente chama de controle parlamentar, né? Ou uma participação indireta, né, do povo. Porque, veja bem, o artigo 84 falou ali que compete ao presidente da República, e é somente ele, a conduzir as relações internacionais e celebrar os tratados internacionais, né? Isso era, de fato, muito perigoso para aquele procedimento, né, dos pesos e contrapesos, aquela ideia, né, de que um poder ali iria limitar a conduta do outro, se somente e exclusivamente competisse ao presidente da República, né, realizar todos os procedimentos para que um tratado internacional entrasse em vigor. Porque se assim fosse, né, na prática ele estaria usurpando aí funções legislativas, né, porque os tratados são equiparados, né, a leis formais, né, até mesmo a emendas constitucionais, como nós já estudamos e vamos rever isso aqui com devido cuidado, né? Então, olha, para que não houvesse, né, essa explícita usurpação de competência, para que não houvesse um desequilíbrio dos pesos e contrapesos existente entre os poderes, né? É que, então, o Constituinte previu a necessidade aí desta autorização parlamentar para que o tratado fosse, de fato, implementado. Bom, é isso, então, né? O conceito devidamente destrinchado para vocês aqui, tá? Bom, galera, alguma dúvida com relação a ele? Manifestem aí para mim, porque, caso contrário, eu vou entrar aqui nos procedimentos de ratificação com vocês. Pois é, Mariane, tá gravando, o compromisso está feito, Keilson, né? Primeiro dia de aula nosso, né, presencial,
vai ser a aula do Goró. Tranquilo. Obrigado, Nath. Fechou, então, gente. Então, vamos entender como se dá os procedimentos de ratificação no tocante ao Brasil, tá? Vamos lá, então. Limpando aqui agora, sim, né? Tudo que foi escrito aqui. E vamos aí, então. Olha, então nós vamos agora ver aqui o quê? As fases de ratificação. Tá? Perdão, põe aí fases internas. Tá? De ratificação. Bom, vamos lá, então. Vejam, eu disse a vocês, né, que a ratificação, ou melhor, a assinatura, né, é concluída e o tratado, então, é encaminhado para o presidente da República. Tá? Então, o presidente da República recebe o tratado internacional, né? Ele vai receber o tratado internacional da assinatura. Tá? Então, a assinatura está aqui, é a segunda fase, né? Ele vai receber, então, este tratado internacional e compete, então, ao presidente da República iniciar as fases de ratificação. Como eu disse a vocês, né? O ato de iniciar é discricionário. Então, ele vai optar ou não por iniciar. Se ele achar que é oportuno e conveniente, ele inicia, tá? E como ele vai iniciar isso? Ele vai encaminhar o tratado internacional, então ele vai encaminhar o tratado internacional, né, com uma mensagem do presidente, tá? Então, com a mensagem do presidente, que nada mais é do que uma justificativa, né, um fundamento porque ele tem interesse, porque ele acha oportuno e conveniente a ratificação do tratado. Então, ele vai redigir essa mensagem e encaminhar o tratado internacional, tá? E vai encaminhar o tratado internacional para o Congresso Nacional. Né? Obviamente, por força do artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. Tá? E aí, galera, veja bem, este tratado encaminhado aqui, ele é similar, tá, a um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Tá? E qual que é a importância de você saber isso? Porque a Constituição nos diz que todo projeto de lei de iniciativa do presidente da República terá início, tá, na Câmara de Deputados Federais.
tá? Então, é a Câmara de Deputados Federais que vai receber esse tratado e não o Senado, tá? O Senado fica para um segundo momento. Então, a Câmara de Deputados Federais recebe todos os projetos de lei de iniciativa do presidente da República, porque, né, em tese, ela tem a função ali de representar o povo, né? A gente sabe que o Senado representa, né, os entes da federação de forma equitativa, né, quantitativa. Então, cada ente da federação tem ali, cada ente dos estados federados, né, tem ali 3 representantes no Senado, né, enquanto que a Câmara de Deputados Federais ela tem a prerrogativa de representar o povo. Por isso que há uma desproporcionalidade entre os diversos estados ali, né? Então, São Paulo, por ser o estado mais populoso, obviamente terá o maior número de deputados federais, seguido aí por Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né? Os estados mais populosos, enquanto aqueles estados menos populosos, como Acre, Rondônia e tudo mais, terão ali um quantitativo, né, de representatividade menor, tendo em vista a sua demografia, tá? Então, olha só, entende-se que primeiro o povo, né, os representantes do povo, que devem averiguar aí a pertinência de autorização do tratado internacional, tá? Então, né, nós sabemos que depois de aprovado, então, o presidente da mesa da Câmara de Deputados Federais, que hoje seria lá, né, o Rodrigo Maia, vai encaminhar para quem? Vai encaminhar, então, para o Senado, né, para que o Senado realize também os procedimentos de votação para autorizar ou não, tá? Uns pontos aqui que vocês devem lembrar, tá? Muito provavelmente muitos deles vocês já sabem, tá? Que vai ocorrer tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados Federais, tá? Lembretes aqui, ó, no cantinho que eu vou colocar para vocês. Primeiro, tratado internacional, tá? Vai ter o trâmite similar à lei ordinária, tá? Então, veja bem, em regra, os tratados internacionais terão aí, então, procedimentos legislativos similares a leis ordinárias, né? Maioria simples dos presentes, né? Votação uma vez só em cada casa já é suficiente para que ele seja aprovado, tá? Vejam só, existe uma exceção, né, que nós já trabalhamos ela, inclusive, que são os tratados internacionais de direitos humanos, né? Os tratados internacionais de direitos humanos terão rito procedimental o quê? Similar a emendas à Constituição, né? Está lá prescrito no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, né? Como nós já bem sabemos, né? Então, olha, o que acontece aqui? Os tratados internacionais de direitos humanos, né, terão um outro procedimento mais dificultoso, né, que é aquele em que terá que haver, né, 2 votações em cada casa, né, com um quórum mínimo aí de 3/5 de votos favoráveis, tá, para que possa ocorrer, então, a autorização para a sua ratificação. Então, este é o primeiro ponto importante aí que vocês saibam, né, para que não haja equívocos, tá? Outro ponto aqui importante, senhores.
estes tratados internacionais irão passar pelo que nós chamamos de controle de constitucionalidade, tá? Preventiva. O que é isso, Hugo? Veja bem, o direito brasileiro, né, ele prescreve o controle de constitucionalidade repressivo, né, que é aquele realizado pelo Poder Judiciário em momentos, obviamente, né, que ele é demandado, né, de forma difusa, que é uma situação em que todo Poder Judiciário pode manifestar em um caso concreto, ou de forma concentrada, né, que é a competência concedida aí ao STF e aos tribunais de justiça, caso seja parâmetro a Constituição estadual, tá? Então, nessas condições, pode haver o controle repressivo. O controle preventivo é quando a lei ainda não entrou em vigor, tá? Então, pode, por exemplo, o presidente da República vetar, né, um projeto de lei considerado inconstitucional, não há problema algum nisso. Bom, da mesma forma que pode o próprio Congresso Nacional fazer o controle preventivo, né? Nós sabemos que existem as comissões de Constituição e Justiça, tanto dentro do Senado como da Câmara de Deputados Federais, que são comissões, né, grupos ali com um número menor de parlamentares, que têm a função de fazer o controle preventivo de constitucionalidade dos projetos de lei, tá? Então, né, todo projeto de lei, antes de ir a plenário para ser votado, passa obrigatoriamente por essas comissões para que elas, né, façam uma análise criteriosa para evitar que leis manifestamente inconstitucionais sejam promulgadas, né, e publicadas e entrem em vigor em nosso ordenamento jurídico, tá? Então, né, esses tratados também terão que passar pelas comissões de controle de constitucionalidade preventiva, tá? Bom, tranquilo até aqui, gente? Natália, eu entendo que dependendo do argumento, não pode ser controle de constitucionalidade, viu, Natália? O controle de constitucionalidade, ele não pode, em regra, tá, ser estabelecido em caso concreto, né? Mais em situações de atos normativos. A Constituição fala, né, leis federais, estaduais ou atos normativos, tá? A nomeação uma questão comissionada, né? Ela, em tese, não seria um controle de constitucionalidade, mas poderia se averiguar, né, um controle aí no sentido de avaliar se está afrontoso à Constituição ou não, mas não seria bem controle de constitucionalidade, seria o que a gente chama de controle de legalidade / constitucionalidade, que seria mais ver se o ato está em consonância, em linha com a Constituição ou não, né? Neste caso específico que você trouxe, é uma decisão muito polêmica, né? Porque a gente sabe que o próprio artigo 37 fala que cargos comissionados, né, eles podem são, né, de livre exoneração, né, e nomeação, mas o próprio STF já há algum tempo vem limitando as nomeações a cargos comissionados, e o argumento é constitucional, né? Está ligado à eficiência e moralidade administrativa, sabe? Existem pelo menos 2 precedentes que eu me recordo aqui sobre o assunto,
que é a nomeação do ex-presidente Lula, né, pela Dilma Rousseff, ali nas envoltas ali da investigação, no caso dele, né, que poderia levar a uma prisão preventiva dele na época, né, e tudo mais, né, e aí foi até grampeado isso tudo, e mostrou lá que, na realidade, ela tinha pretensão de nomeá-lo lá para a Casa Civil, lá para poder impedir, né, aí ele teria foro privilegiado e impedisse uma prisão dele, né. O STF, naquela época, entendeu que violava a moralidade administrativa, firmando o entendimento, né, que o ato de nomeação em cargo comissionado é discricionário, então tem uma liberdade, mas uma liberdade limitada pela própria lei e, obviamente, pelos princípios que norteiam a administração pública. E, mais recentemente, no caso do Temer, né, ele tentou nomear a Inês, a filha do Roberto Jefferson, né, para o cargo lá de ministro do Trabalho, e também consideraram ali uma violação do princípio da moralidade, porque ela teria ali várias ações na esfera trabalhista e tudo mais, né? Eles entenderam que não era pertinente. E, né, seguindo essa linha, o Moraes agora também tomou essa decisão aí no caso lá do Bolsonaro, né? Então, apesar de haver ainda uma controvérsia muito grande, tem, né, possibilidade de se posicionar em ambos os lados, né, nessa querela, né, mas não é, de fato, uma decisão inovadora, assim, sem precedentes, não, muito pelo contrário. Ao meu entender, inclusive, o STF e o STJ estão caminhando no sentido de fazer uma limitação dos atos discricionários, inclusive os comissionados. Eu já vi muita decisão, inclusive, que pontua com relação à eficiência também, né, de o cargo é comissionado, mas você não pode pôr qualquer um, né, o cara tem que ter uma qualificação técnica e tudo mais para ocupar tal função, tá? Respondido, apesar do parêntese aí, né? Beleza. Gente, então vamos dar continuidade aqui, né? Já são quase 8h30. Só deixa eu concluir essas fases aqui com vocês. Bom, veja bem, olha. Então, eu tenho controle preventivo, né? Caso né, também seja aprovado pelo Senado, o que vai acontecer, galera? Com a aprovação de ambos, eu tenho um ato legislativo que nós chamamos de decreto legislativo. Tá? O decreto legislativo é o quê? É um ato com força de lei, tá? Que tem um reconhecimento de força de lei. Esse ato autorizando, então, ele tem força de lei. Essa autorização, né, tem força de lei. Se você pegar lá a Constituição Federal, se não me falha a memória, no artigo 98, algo assim, que vai, né, explicitar o campo das leis formais, né, que compõem o ordenamento jurídico brasileiro. O último deles é o decreto legislativo, né? Ele tem força de lei. Então, esse decreto com força de lei vai expressamente autorizar, então, o presidente da República em ratificar o tratado, né? Ao, então, realizar o decreto, o que ocorre? Este tratado, então, volta às mãos do presidente da República para que ele possa dar continuidade, né, à declaração, né, à ratificação do mesmo, tá? Bom, beleza. Isso aqui seria, então, a fase interna do tratado internacional, tá? Ela conclui com a volta do tratado às mãos do presidente da República, que
por sua vez, tá, vai, então, fazer o que nós chamamos de decreto presidencial, né? Ele vai, então, fazer o seu próprio decreto, o decreto presidencial, né? Que vai ser basicamente uma declaração formal, né? Afirmando o seu compromisso com o tratado internacional que acabou de passar, né, pelo crivo do Congresso Nacional e teve, através do decreto legislativo, a sua autorização expressa para que haja a sua entrada em vigor, a sua ratificação, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza, né? Com isso, a gente encerra as fases internas do tratado internacional e eu tenho só que mencionar a vocês a existência, tá? Da necessidade de 2 atos internacionais da ratificação, tá? 2 atos internacionais. Vejam que eu disse há pouco para vocês que a ratificação é essencialmente, né, um ato interno, né? Mas no finalzinho dele existem 2 procedimentos que são procedimentos externos, internacionais, tá? Então, o presidente da República, ao fazer o seu decreto declarando formalmente o compromisso do Estado brasileiro com o tratado, né? Então, ratificando o tratado internacional, ele necessita imediatamente, para concluir a ratificação, o quê? Levar ao conhecimento da sociedade internacional tá? A ratificação. E como ele faz isso? De 2 formas, tá? A primeira, ele vai fazer o que a gente chama de troca de instrumentos de ratificação. Troca de instrumentos. Troca de instrumentos de ratificação. O que é isso? Ele vai pegar esse documento aqui de ratificação e vai entregar uma cópia dele, né, num ato solene, a todos os estados ou organizações internacionais que celebraram o tratado internacional com o Brasil. Todos aqueles, então, que assinaram o tratado internacional, ó, aqui atrás, receberão uma cópia do tratado e da ratificação brasileira, tá? Para que eles tomem conhecimento que o Brasil agora está definitivamente, formalmente, comprometidos com o tratado internacional. Para que eles saibam, então, que o Brasil agora deixa de ter apenas um compromisso moral para ter um compromisso jurídico perante aquele tratado internacional, né? E, claro, também há necessidade que todo o restante da sociedade internacional, todos aqueles que não celebraram o tratado internacional, mas se relacionam, convivem com o Brasil, também tomem conhecimento que o Brasil está comprometido com esse tratado internacional. Isso vai ocorrer, né, com o ato de depósito do tratado internacional em uma organização internacional, tá? Como a ONU, por exemplo. Então, veja bem, para que não existe a possibilidade, tá, gente, de um tratado internacional entrar em vigor, ter efeito jurídico perante a sociedade internacional,
se ele não for depositado em organizações internacionais para conhecimento de toda a sociedade internacional, tá? Isto é uma obrigação que decorre da própria história da humanidade, né? Nós sabemos que pelo menos aí duas grandes guerras mundiais, né? As duas maiores guerras mundiais, guerras que tivemos, né? A primeira e a segunda grande guerra mundial, elas decorreram assim, né? De consequências de tratados internacionais secretos, né? Para quem gosta aí de história de guerra, né? Ou história no geral, nós sabemos que na Primeira Grande Guerra Mundial, as grandes potências da época tinham tratados secretos ali celebrados entre elas de mútua, né, cooperação e proteção em época de guerra, né? Então lá a Tríplice Aliança, né, formada pela Inglaterra, França e Rússia, como também, né, a Tríplice Entente lá entre Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, né? Cada grupo aí assinou um tratado secreto falando assim, olha, se alguém te atacar, eu entro para te proteger, né? Ataco imediatamente. Só que ninguém sabia do compromisso do outro grupo, né? E uma guerra que era local ali, pelo assassinato do arquiduque lá do Império Austro-Húngaro, uma guerra local que possivelmente envolveria o Império Austro-Húngaro e a Rússia, acabou se transformando em uma guerra mundial, né? A Segunda Grande Guerra Mundial também foi nesse sentido, né? Hitler e Stalin eles celebraram um tratado internacional secreto de não agressão, né? Enquanto todo mundo estava esperando ali que Hitler, né, atacasse a União Soviética por uma questão ideológica, né? Ele acabou fazendo um ataque surpresa, né, e avassalador lá ao Ocidente, ocupando a França e tudo mais, né, como a gente bem sabe. Bom, depois desses fatos históricos, né, entende-se que qualquer tratado internacional só terá, de fato, validade na esfera internacional se devidamente publicado, né, depositado em uma organização internacional. Então, em regra, organizações como a ONU, né, tem, dentre as diversas atribuições que possui, né, a atribuição de guardar todos os tratados internacionais que são celebrados pelos estados, né, e pelas organizações internacionais. Se você for aí, por exemplo, na Biblioteca de Viçosa, né, que é filiada à ONU, você vai lá entrar no sistema e ver todos os tratados que estão depositados lá na ONU, tá? Tranquilo, galera? É isso, tá? Então, com a troca dos instrumentos e com o depósito em uma organização internacional, eu dou por concluído o ato de ratificação do Tratado Internacional, tá? E aí, então, nos resta apenas debater agora a quarta e última fase de entrada em vigor do Tratado Internacional, que é a sua promulgação e publicação, que vai, pelo adiantado da hora aí, né, ficar para a próxima aula. Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Beleza. Tá? Então é isso. Tudo tranquilo, né? Para os que daqui a pouco tenham aula comigo aí, né? Daqui a pouco nós estamos juntos aí novamente, então, com Direito Administrativo 2, tá? Eu tenho até mandar o link aí no sistema que eu ainda não mandei, para os que não tem mais aula comigo hoje, né? Boa noite a todos aí, muito obrigado pela atenção, né? Tudo de bom para vocês.